Uma boa tarde a todos, boa noite, depender do horário que você está vendo. Aqui é o canal Yukias Magal para vocês e eu quero trazer uma mensagem do Senhor que se encontra em 1 Timóteo 5, dos versos 24 a 25, que diz assim: sirva de respostas, tá? Que sirva de resposta para muitos que estão aí procurando fazer justiça, quer a justiça, seja em todos os âmbitos, que tem passado por injustiça, tem passado por situações difíceis, tem visto coisas difíceis de digerir. A palavra do Senhor diz: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns casos manifestam-se depois. Entende? Então vamos lá, vamos explicar. Alguns homens cometem alguns tipos de pecado, não importa o quão oculto você fez, será exposto, né? Ante a luz do nosso Deus vai ser exposto, e depois virá o juízo, e todos entenderão: olha, porque ele fez aquilo, por isso veio isso. Em alguns casos, né, vem o juízo e o pecado da pessoa só se manifesta depois. E aí, quando você vê o juízo de Deus, quando você vê aquilo acontecendo sobre a pessoa, aí, por conta daquilo, a dor, a pessoa ser esmagada, espremida pela aflição, aí aparece o porquê daquilo, né? O pecado é manifesto. Aí todos olham e dizem: ah, entendi por que ele passa por isso. Foi porque ele fez isso. Ali está o motivo. E isso não é só sobre as pessoas, é sobre nós, é sobre mim, é sobre você. Você tem que olhar para você, estou falando para você. Que tudo que você faz em oculto será manifesto, tá bom? Se você não destruir o que está te destruindo, né? Infelizmente, se você não chega no alvo, você não alcança o objetivo. E o seu problema, se não for exposto, vai trazer juízo. E quando vier o juízo sobre você, então aí o juízo fará com que seja manifesta a tua obra. E aí todos entenderão o que está acontecendo. Então, quando vocês virem sobre algumas pessoas acontecendo algo, tá? Pessoas que estão levando o reino de Deus, a palavra de Deus, a vida das ovelhas do Senhor de forma leviana, né? Com maldade, com engano, com confusão, manipulando a palavra em benefício próprio, saiba que isso será, tá, manifesto precedendo o juízo. Então você vê que quando uma obra pecaminosa é manifesto, todos tomam conhecimento dos atos vis desta pessoa ou de uma nação. Uma nação. Tudo é revelado. Deus começa a revelar os pecados de um povo, de um grupo, de uma nação, de um império. E aí todos os homens olham e se escandalizam. Nossa, por que eles estão fazendo isso? E aí vem o juízo. E aí todos dirão: olha, Deus é justo. O juízo veio porque eles praticaram isso e isso e isso. Em alguns casos, uma nação inteira é destruída, e a destruição, né, quando causa a destruição, tudo que estava encoberto naturalmente, por conta da destruição, do vendaval que vem sobre a vida da pessoa, acaba descobrindo que está encoberto. E aí todos dizem: ah, agora entendemos porque veio isso sobre aquela nação. Da mesma forma, o verso 25 diz: assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Seja obras boas ou más, nada se pode ocultar. Nada. Você pode ocultar ela por 10 anos, por 15, por 20, por 30, por 50, por 100 anos, mas será manifesta a tua obra. A obra de uma nação, de um reino, de um povo, de um grupo, de uma religião, vai ser manifesto. E isso precede o juízo ou a bênção de Deus. E Deus está falando: aquilo que você faz em oculto, também de bom, aquilo que você fez em benefício do reino, não corra para se vangloriar ou buscar a glória dos homens. O mesmo Deus, o nosso Elohim, ele manifestará a tua obra e ele te honrará. Então isso sirva para alguns que estão precisando dessa palavra, para alguns que buscam, né, no Senhor, né?
Orem, continuem lutando em oração e saiba que, como Paulo diz, Shaul HaShaliach está falando para Timóteo, olha, os pecados de alguns homens, aguarde. Nós estamos num período, irmãos, em que o juízo de Deus será derramado sobre a terra por conta do pecado dos homens, das nações. E o Senhor diz, isso precede juízo. A gente já está vendo muita coisa escandalosa no mundo. E você olha e fala, olha, isso aí as pessoas estão afrontando o Criador, vai ter problema. Hoje está tudo bem, mas a gente não sabe amanhã. E quando vier, todos entenderão, porque o juízo de Deus, ele é justo, ele foi feito para julgar aquele pecado que está sendo manifesto. E aí todos entenderão, olha, realmente cumpriu-se a palavra de Deus. Os homens cometeram o que Deus diz para não cometer. E agora vem isso sobre eles, porque eles plantaram. Tá bom? Então eu e você, saiba disso, mude as tuas obras. Como eu mudo as minhas obras? Eu tenho dificuldade. Vai em quem pode mudar as tuas obras. Tá? Vai em quem pode mudar as tuas obras. Vai para Jesus, para Yeshua, tá bom? Em uma das cartas às igrejas, tá? Veja só, Apocalipse 3, verso 5, diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Eu vou te vestir de vestes brancas. Verso 4 diz, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidas de branco. E no 5 diz, o que vencer será vestido de vestes brancas. Essas são boas obras. Ou seja, eu vou mudar as tuas obras. O Senhor pode mudar o seu comportamento. Isso se trata de uma mudança na mentalidade, o que é muito é difícil, é impossível para um homem sozinho fazer isso. E como que se dá isso, né? Jeremias 31, a promessa que o Senhor fez. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha aliança, a minha lei, a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha o que o Senhor está dizendo. Está dizendo, eu vou escrever a minha lei dentro do coração dos homens, eu vou pôr minha lei dentro do espírito do homem. E o seu comportamento, ele é ditado e ele é regido pelo seu espírito. É uma programação, é como Deus vai reprogramar a tua genética. E a sua genética será a Torá, as letras escritas na lei de Deus. E então fazer a vontade de Deus se tornará algo natural. Irmão, você consegue compreender isso? Você consegue imaginar um mundo onde fazer a vontade de Deus vai ser natural, vai ser inconsciente? Imagina você aqui fazendo as coisas assim, pensando em qualquer coisa e de repente, do nada, você faz a vontade de Deus porque vai ser natural. O homem não terá mais essa inclinação para o mal, vai ser natural do homem fazer a vontade de Deus e isso só acontece com uma transformação dentro do coração, no espírito do homem, na mente do homem. E é isso que meu Senhor, o meu Deus e o seu Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, promete para mim e para você. É transformação completa e não tem outro caminho a não ser buscando essa experiência com Ele. Irmãos, eu tenho me empenhado buscando isso do Senhor em oração e eu convoco você, faça o mesmo. Busque e
peça para o Senhor essa experiência com Deus, essa transformação. E o único caminho, só tem um que pode transformar o homem, é Yeshua HaMashiach, é Jesus Cristo. O único que pode pegar uma água e transformar em vinho, em pegar algo que não é, que não tem condição. As células, os átomos, as reações nucleares daqueles átomos não podem gerar vinho, mas ele consegue criar um meio, porque a água não transforma do vinho pelo que tem na água, mas ele tem nele. E se você não tiver como ser transformado por meio do que tem em você, então ele tira dele. É por isso que ele doou o corpo e o sangue dele para você tomar na Santa Ceia, porque então você pega do que está na genética dele e você é transformado naquilo que agrada a Deus o Pai. Ele altera átomos, ele altera a genética, ele altera o DNA do homem, até você se tornar aquilo que Deus sempre quis de você, de mim e de você. Receba essa palavra no dia de hoje em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Que Deus fortaleça o teu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.